assim, que eu sou apaixonado pelos yield farming, né? O que é o yield farming? O yield farming é justamente o protocolo de uma empresa, que, quando você provê liquidez, você recebe como incentivo um token de participação desse protocolo que você pode utilizar para votação de atualizações desse protocolo. Então você recebe, por exemplo, se você faz um farming, agora tá muito na rede Solana lá, a Raydium, né? A Raydium é uma DEX, uma corretora descentralizada da rede Solana, uma das principais. Se você prover liquidez para eles e você deixa ele travado lá dentro, $/Ray, que é o token lá originário lá, ou $/Ethereum dentro da Raydium. Você provendo liquidez lá dentro do protocolo e travando lá dentro, você vai receber como incentivo mais Raydium, que é o token de governança desse protocolo, que você vai poder participar como um acionista verdadeiro. Tipo assim, você vai poder ter um poder de voto, de decisão, de evolução desse protocolo. E ao mesmo tempo dividendo que você recebe. Você recebe dividendos. Então é o yield farming que a gente chama, né? E praticamente, cara, você pode especular na valorização dessa empresa, você pode especular no crescimento. Porque todo mercado é semelhante, todas as empresas têm seus interesses. No mercado cripto é a mesma coisa, exceto o Bitcoin, que tem o único interesse de ser um ativo para você transportar do ponto A ao ponto B sobre sua custódia, sem necessidade de um terceiro, que esse é o fim do Bitcoin, né? Esse é o objetivo final do Bitcoin. Já os outros não. Do Ethereum para baixo, então do Vitalik Buterin para baixo, todas as criptomoedas elas têm os seus próprios interesses. E todas elas vão agir como empresas normais, como o interesse de crescer, de ter mais liquidez, de ter pessoas participando, de ter gente colocando dinheiro lá e travando em protocolos. Mas é novo essa questão do yield farm, né? Sim, começou assim forte em 2019, começou em 2019, mas começou forte em julho do ano passado. Eu entrei bem no olho do furacão. Então, mas por isso que as pessoas elas têm que estar expostas, né? Porque muitas pessoas elas só olham para aquela questão, o Bitcoin é como ouro digital e pode ser utilizado como uma reserva de valor. Só que vai muito além disso, vai muito além do blockchain e tudo mais. Isso é o de menos. E pensa comigo. Isso é o de menos. Quando começou a internet, as pessoas falavam, nossa, olha que demorado que é, olha a questão lá de você ter que pegar em casa. Esperar até meia-noite para poder usar. Um pulso, né? Gastava por pulso. Mas aí evoluiu e você utilizava a internet pelo computador, utilizava por notebook, e aí quando veio os smartphones, melhorou ainda mais. Nossa, porque além de você usar no computador e tal, você tem na palma da sua mão. Sim. Hoje a gente tem um IoT aí, que se eu quiser daqui, por exemplo, eu ligo o ar-condicionado do escritório. Sim. Por estar interligado. Então, acho que o que as pessoas não podem ignorar do universo cripto é a evolução que isso poder de revolução. Sim, né? sim. Então, você não pode bater uma foto de agora e perpetuar que esse universo vai ser só isso. Acho que é muito pelo contrário. Exato. Pela quantidade de pessoas mas tu sabe estão ali dentro. tem gente que tá no mercado cripto que só fala de Bitcoin. O cara se fecha para as outras coisas, ou tem uma dificuldade de se abrir para as outras coisas. E na verdade as pessoas no geral estão perdendo o crescimento né? da exponencialidade. Cara, porque a gente fala assim, Bitcoin a gente tá 11 anos, 12 anos. Mas quem pegou lá no início se deu muito bem. Mas cara, a gente tá em DeFi praticamente 1 ano. Então a gente é early adopter de DeFi, cara. Das finanças descentralizadas. Só que daí o que acontece? Para que eu vou diversificar meu dinheiro? Essa é a pergunta que eu faço para vocês dois. Por que eu vou diversificar meu dinheiro em um ecossistema que já está construído, consolidado, já é grande, vamos dizer assim, ele tem ele tem também a volatilidade e tal, que é o mercado da B3. E se do meu lado eu tô vendo uma oportunidade, aquela história assim, eu tô vendo um rio indo para um lado direito, da esquerda para a direita, e esse rio ele tem muito mais gente, tá mais contaminado, tá mais bloqueado, tem muito mais coisas, e é muito mais, vamos dizer assim, tem muito mais opções diferentes, oportunidades, digamos assim. E eu tô vendo um rio limpo indo na outra direção, água clara, limpa, cheio de oportunidade, cheio de mulher gostosa. Eu vou naquele outro rio também. Mas eu vou te falar, já começa por aí também, né? E eu acho que se você for entrar lá começar a pesquisar criptomoedas, além das mais conhecidas, que é o Bitcoin, Ethereum e as outras que tem ali mais liquidez, você vai ver que tem mais de 11 mil protocolos lá. Sim. Então, às vezes, o investidor... Tem até um estudo dos Estados Unidos que fala assim, que é um estudo sobre
sobre geleia, né? Um cara chegava com 36 tipos de geleia no mercado, que era um cara que fazia... O cara que tava lá experimentava quase todas e não comprava nenhuma. Uhum. Aí eles diminuíram a quantidade de geleias. Deixaram lá 6 geleias. Aí as pessoas começaram a comprar. Porque a pessoa fica com tanto medo de perder uma boa oportunidade das 36 que acaba não levando nenhuma. Entendi. Com aquele medo de, pô, eu poderia ter pego uma mais gostosa e tal. Mas quando ele diminui ali as opções, ele fica mais fácil você encontrar, né? Sim. E hoje em dia eu vejo muito isso daí, porque muita gente vem falar comigo e fala, Luan, mas a única coisa que eu consigo investir é Bitcoin e Ethereum. As outras eu fico com medo, porque tem mais de 11 mil protocolos, tem um monte também de pirâmide financeira no meio disso daí também, que se passa por... E tem tokens de pirâmides financeiras no meio do caminho também. Aí, então, eu já nem sei só, a gente pode até falar isso daí. Sim. Porque você pega a ver. Então, eu acho que fica também um pouco difícil pro investidor comum, né? É porque, na verdade, hoje eu te digo a real, assim. Eu acho muito difícil tu ser bom nas duas coisas. Porque, tipo, na B3, assim, e no mercado, e nas ações de fora, você tem muitas oportunidades, digamos assim. Você tem que meio que entender qual empresa você está comprando, ainda mais as small caps, entendeu? Então, da onde pode vir uma demanda. Mas você pode comprar uma ideia. Você não precisa comprar uma empresa, você pode comprar uma ideia. Então, pode... por exemplo, se eu tô vendo que a indústria de semicondutores está com um problema e muitos carros estão deixando de ser fabricados por isso, eu posso comprar o ETF SMH lá fora e eu tô exposto a essa ideia. Sim. Eu posso ver que, por exemplo, tem uma demanda absurda para esportes. Que as pessoas estão jogando muito game. Eu posso comprar o ETF Nerd, o ETF Hero, que ele está exposto a essa grande ideia. Sim. Eu posso ver que a gente tem pode comprar problema. A ideia. Eu compro a ideia. Eu posso ver que, por exemplo, em 2030... Tu gosta de comprar os que estão com demanda expoente, assim. Isso aí. Eu tenho um ETF lá fora de lítio, por exemplo. É o LIT. E por que eu acredito em lítio? É uma das principais formas de você conseguir armazenar energia hoje. Sim. 25% de um Tesla é bateria, e as baterias que ele utilizam é de lítio. A bateria que você tem aqui nesse relógio é de lítio, a do celular do notebook é. Então, tem uma demanda absurda para isso. Então, por esse motivo que eu não vejo por que se fechar para uma só coisa. Porque você tá em um ecossistema que realmente faz sentido, que fora, olhando para a Bolsa Americana, tem outras opções também de ações de empresas que elas podem trazer ali o arcabouço, a estrutura para que o universo cripto funcione. Sim. Então, por exemplo, pensa em NVIDIA ali, que fabrica as placas e tudo mais. Muitas pessoas utilizam para minerar as criptomoedas. Então, eu posso ganhar das duas pontas, tanto do universo cripto crescer, quanto do hardware, da estrutura por trás crescer também. Mas qual é o potencial, assim, de crescimento de um hardware, de tipo, tu investir, por exemplo, numa NVIDIA da vida, porque ela tá aumentando a demanda de mineradores, por exemplo? Então, qual é o potencial dela? Como é que eu consigo, por exemplo, calcular qual o potencial de entrada? Porque, assim, no mercado cripto eu consigo ver lá market cap, tamanho de mercado, número de X de tokens. Se eu vejo uma demanda crescer naquele número X de tokens, é só fazer um cálculo ali do tamanho do mercado e poder ver lá, esse mercado aqui ele tem um tamanho de 1 bilhão. Ele facilmente, com uma demanda crescente, ele pode entrar 10 bilhões e fazer 10x esse valor. Já no mercado tradicional, por exemplo, tu falou aí da placa de vídeo. Como é que tu consegue mensurar esse crescimento? Tu consegue imaginar que ele pode fazer 10x, por exemplo? Então, a gente pega o growth passado, é um growth que sobe caso de 2 dígitos. É que a gente tem que pensar que o universo cripto ele é completamente diferente, a estrutura e o potencial crescimento do universo tradicional. Então, quando a gente pega um setor que ele cresce ali 2 dígitos ao ano... Aí é que tá. Para que eu vou me expor a um que tem um potencial X e eu não sei, e o outro eu consigo, no Y, eu consigo enxergar o potencial, tipo... Porque nas criptos dá para ver claramente que os mercados são muito pequenos ainda, tipo, de vários... Por exemplo, foco em inteligência artificial. Tokens de empresas que têm foco em desenvolvimento de inteligência artificial. Robôs para ajudar, para criar enfermeiros digitais, para esse enfermeiro digital poder entregar para uma pessoa que está, sei lá, morrendo lá no hospital, entregar remédio X, Y, Z conforme a necessidade. Então, tipo assim... Qual é que eu não consigo entender, assim, para mim é muito difícil pelo mercado cripto, porque o mercado cripto é uma pica, assim, de oportunidade. Eu digo assim, aparece coisas todo santo dia.
eu não consigo entender como eu, tendo 24 horas por dia de atenção máxima, se eu ficasse acordado, conseguisse absorver tudo de oportunidade que existe no mercado cripto e mais o mercado tradicional. Para mim é muito difícil hoje. Tipo assim, eu até mandei 5 mil reais lá para XP Investimentos porque eu ia começar a voltar a dar uma diversificada, né? Mas, cara, eu não consigo, velho. Sabe por quê? Porque eu simplesmente, assim, velho, eu tô estudando, eu tenho que ficar sempre em cima do mercado cripto nas novidades e coisas punjantes que aparecem, que eu não quero perder, que eu não me sobra tempo para eu focar, por exemplo, em me preocupar quantas baterias de lítio eles estão produzindo agora e qual a demanda. Não, então, mas o ponto é que o universo cripto, ele é atualizado muito mais rápido. Já o mercado tradicional, ele anda em vias mais tradicionais. Então, por exemplo, você quer diversificar um pouco mais, pense em fundos imobiliários residenciais ou mesmo de shoppings. Sim. É algo que por anos e anos e anos se prova, funciona, paga um yield ali, tudo bem. Mas por que diversificar? Mas quanto esse yield paga? Ele paga ali 7, 8% ao ano. Então, em real. Então, não em dólar. Em real. Em real. Aí é que tá o problema. Eu vejo, por exemplo, um token lá da rede Ethereum, que é a DEX, que é a maior corretora descentralizada da Ethereum. Eu vejo que ela tá crescendo tipo 3.000% ao ano. E ela tá me pagando um yield de 60% ao ano em dólar. Ou em token UNI, por exemplo. Ou em tokens que representam um BTC. Por que eu vou... Tipo assim, eu tô meio que fazendo um yield, né? Recebendo dividendos de um ativo que ainda tem um potencial de alta inerente dentro dele, intrínseco dentro dele. Que ele pode se valorizar, entendeu? Então, para mim, tipo assim, é a mesma coisa que eu brinco, mas é uma verdade. É a mesma coisa assim, ó. Eu vejo o kart e eu gosto do kart. A modalidade do kart, eu sei que ela tem esses riscos e tal, ela tem os próprios riscos e assim. Só que eu vejo que tem uma Fórmula 1. E tem um contrato para eu andar de kart ou de Fórmula 1. E no contrato de Fórmula 1 eu vou receber tanto e no de kart eu recebo tanto. Então pra que eu vou andar de kart, porra? É isso que eu quero dizer. Mas por que você tem que ter 100% na Fórmula 1? Exatamente. Por quê? Porque eu tô perdendo a exponencialidade. Porque que assim, ó, por exemplo, eu prefiro, vamos dizer que eu tenho 10 mil reais. Pra eu andar de kart e chegar a 100 mil reais, vai demorar X tempo. E eu quero arriscar mais para diminuir esse tempo. Eu quero andar mais rápido e, ao mesmo tempo, ter mais risco. Só que, por exemplo, o kart e a Fórmula 1, elas têm o mesmo número de incidência de mortes hoje em dia. Porque se tu segue protocolos para andar e tu seguir um protocolo de segurança na Fórmula 1, tu consegue diminuir o risco, tu consegue diminuir o risco através do protocolo. O que seria o protocolo para o investidor? O gerenciamento de risco. Então, se tu tem um setup com gerenciamento de risco, tu vai se expor ao risco, tu vai se expor a um risco parecido com o mercado tradicional, porque você vai sair na mesma média ou na mesma cruzamento de média, sei lá, o setup que tu utilizar, 2-1, 3-1, sei lá o quê. Só que tu vai estar andando mais rápido, mas tu vai estar seguindo o protocolo igual. É aquela história, no kart tu anda de capacete e roupa de macacão para evitar queimadura caso tu tenha um choque. A mesma coisa na Fórmula 1, tu usa um macacão, só que tu anda mais rápido. Então eu não entendo, por exemplo, para que... Eu entendo o que vocês querem dizer da questão de você diversificar, acho interessante. Não, mas eu acho que é a fase como investidor. Só que na fase como investidor, por exemplo, assim, ó, se o mercado cripto tá naquela fase de bear market longo, faz todo sentido diversificar para o kart, vir para B3. Ou diversificar em ativos e receber 8% anual em renda fixa, por exemplo, ou fundos imobiliários. Agora, se ele tá punjante, ele tá pagando muito e ele está crescendo e tem uma demanda crescente, ele está acima da média de 8%, para mim não tem por que eu usar todo o recurso que eu tenho, diversificar em ativos mais lentos. Porque eu posso ter um retorno muito mais rápido se ele está num viés de alta, sabe? Assim, mas o ponto que eu quero falar é, além do cenário e do ciclo das criptomoedas, você tem um ciclo seu como investidor. Vamos supor que você entrou com 50 mil reais no mercado cripto. Certo. E esses 50 mil viraram 5 milhões. Sim. Poderia pegar 10, 20% disso. Isso. Que já é o que a maioria faz, exatamente. Coloca em algo mais consolidado para você ter, cara, uma tranquilidade. Se
der a pior merda do mundo, cara, você tem ali 4 milhões pra correr, você tem 4 milhões e meio, você tem uma baita grana que você já fez no mercado pra exponencializar. Sim. Mas se tudo der errado, você tem um pedacinho. Então, o que eu gosto de olhar pra gestão de risco é sobrevivência. Sim, tipo, se der uma merda gigantesca, o Wild Farmer tá tudo muito bem e tal, mas, cara, der uma merda catastrófica que aí não poderia cobrir. Quanto que seria o rombo, por exemplo, pro Baxi, entendeu?